Olá, queridos. Eu sou o Fagner Sandi. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. É um prazer ter você aqui. Se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, faça a sua inscrição imediatamente e também marque aí o sininho de notificações para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. Muito bem. Quero falar com vocês sobre procedimento executivo e defesa do executado nos domínios do processo do trabalho. Serei breve, mas profundo, porque a lei já nos dá o norte necessário para que haja o cumprimento do devido processo legal no procedimento executivo. Então, considerando o que está estabelecido na CLT, de acordo com o artigo 880, se não foi pago o débito voluntariamente, nas condições e nos prazos fixados na sentença ou no acordo que for homologado, o juiz, de ofício ou a requerimento, mandará expedir mandado de citação executado, para que pague o débito oriundo da decisão ou do acordo, incluídas as contribuições previdenciárias, em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. Lembrando aqui que o de ofício ele sofre uma certa maleabilidade. Por quê? Porque atualmente, de acordo com o artigo 878 da CLT, o juiz não pode iniciar a execução de ofício se a parte estiver assistida por advogado. Então, esse de ofício aqui, citado no artigo 880 da CLT, é somente para quando a parte estiver atuando sozinha pelo juiz postulante. Aí o juiz pode iniciar a execução de ofício. Tá bem, pessoal? Isso é importante guardar. Aí, gente, o que acontece? A expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, normalmente a gente chama de MCPA, em fase definitiva ou executória de execução, ele tem que levar em consideração a dedução dos valores dos depósitos recursais que já existem nos autos. Lembra do depósito recursal? Pois é. Não só o depósito recursal, óbvio. Eventuais outros valores ali que o executado no curso do processo tenha depositado, algumas verbas em controvérsia que depositou e não foram liberadas, enfim. O que tiver nos autos de depósito tem que ser somado para depois sim aí expedir um mandado de citação. Então, por exemplo, a dívida do réu é de 50 mil. Agora o juiz vai expedir um mandado de citação e execução, para que o executado, o réu, pague lá os 50. Só que já tem 28 mil depositados nos autos. Então ele tem que expedir um mandado de citação deduzindo esses 28. Então vai ser um mandado de citação só de 22. Ok? Atenção, porque o mandado de citação, penhora e avaliação, ele tem que ser cumprido por oficial de justiça. E ele deve conter a decisão exequenda ou o termo do acordo não cumprido. No processo de trabalho, já é uma jurisprudência praticamente uníssona e pacífica no Tribunal Superior do Trabalho, nós não aplicamos o artigo 523 do Código de Processo Civil. Ou seja, o devedor não vai ser intimado na pessoa do seu advogado para pagar em... E é engraçado porque tem juízes que fazem coxa de retalho disso aqui. Pegam uma parte da CLT, uma parte do CPC e viram verdadeiros legisladores. Né? Mas enfim, a regra é que a CLT diz: o devedor ele vai ser citado para que ele faça algo ou não. E isso nós vamos ver na sequência. Mas essa citação é para o oficial de justiça. O oficial de justiça tem que pegar o mandado, tem que ir lá na empresa e falar: estou te citando aqui na execução para pagar a dívida tal em 48 horas ou garantir a execução no mesmo prazo. Se não pagar nem garantir, eu vou voltar aqui e vou penhorar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. É assim, ok? Não pode o juiz falar o seguinte: olha, intime o devedor na pessoa do seu advogado para pagar em 48 horas sob pena de multa, de acréscimo de multa de 10%. Não tem como, tá? Não tem como. Ou ele aplica o CPC, o que não é admitido pela jurisprudência do TST, ok? O 523 é inaplicável, porque a CLT tem regra própria, ok? Ou ele vai aplicar a CLT, que é o que tem que ser feito. Expedição de mandado de citação, o oficial de justiça vai lá, cita, uma vez citado, executado, aí ele vai poder pagar em 48 horas, ou se não quiser pagar, ele pode garantir a execução. Tá bem? Isso é o que nós vamos estudar na sequência. Agora, pode acontecer o seguinte: que o oficial de justiça vá procurar o devedor para poder citá-lo, e depois de procurá-lo por 2 vezes, pode ser que ele não seja encontrado. Isso no espaço de 48 horas, que é o que diz a CLT.
E aí, nesse caso, a CLT autoriza a citação por edital, independentemente do rito que se seguiu à fase de conhecimento. Atenção com isso, não é porque o processo na fase de conhecimento adotou o rito sumaríssimo que na execução não pode ter citação por edital. Pode sim, porque o procedimento executivo não se confunde com o procedimento comum da fase de conhecimento. Então, o procedimento comum sumaríssimo da fase de conhecimento não impede que no procedimento executivo se faça a citação por edital, ok? Cuidado com isso, é importante você saber. Dá uma olhada depois no parágrafo 3º do artigo 880 da CLT. E óbvio, né? Esse edital vai ser publicado em jornal oficial pelo prazo de 5 dias. Afixa, na verdade, o edital na sede da vara e caso não haja diário oficial, tá? Isso aí pelo prazo de 5 dias, que é o que diz o parágrafo 3º do artigo 880. Resumindo, a lei diz: se o executado, depois de procurado por 2 vezes, não for encontrado no espaço de 48 horas, far-se-á a citação por edital, afixando-se o mesmo na sede da vara, caso não haja jornal oficial, pelo prazo de 5 dias, tá bem? Então, a regra é jornal oficial. Se não houver, afixado na sede da vara pelo prazo de 5 dias. Normalmente, assim, na prática, acaba ocorrendo das duas formas, ok? Muito bem. Agora, uma vez citado o devedor, quais são as opções que ele tem? Ele tem 3 opções, ele tem 3 possibilidades ali, tá bem? A primeira possibilidade, ele pega o valor da dívida e paga. Ele requer lá uma expedição de guia, ele vai lá, faz a expedição de uma guia, faz o pagamento, peticiona nos autos dizendo: juízo, aí está o valor exequendo, estou pagando a minha dívida, que seja dada a quitação, extinta a execução, me alforria, debaixa no que tiver que dar, me libera, que eu quero virar a página desse livro e seguir a minha vida. Pronto, pagou, quitou, e aí tem que extinguir a execução pela quitação, tudo bem? Agora, pode ser que o executado não queira pagar a quantia. Então, se ele não quiser pagar, porque ele quer discutir o valor exequendo, que é o que acontece 99,9% das vezes, meus caros, é o que mais acontece, ele pode garantir a execução. Na verdade, a grande maioria das vezes, os devedores não pagam e nem garantem a execução, né? Deixa seguir para a penhora. Mas, enfim, aqui é uma fase importante. Por quê? Porque o devedor, ele pode, quando ele opta por garantir o juízo, ele tem algumas maneiras de fazê-lo. Ele pode depositar a quantia atualizada e acrescida das despesas processuais, ele pode apresentar seguro-garantia judicial ou ele pode nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. Então, citar o devedor na execução pelo oficial de justiça, ele tem 2 opções: pagar em 48 horas ou, mesmo nesse prazo, garantir a execução. Ele não tem 48 horas para pagar, aí depois de 48 horas, mais 48 horas para garantir o juízo. Não. Nesse prazo de 48 horas, ele paga ou garante o juízo. E garantir na forma que nós acabamos de falar, conforme prevê o artigo 882 da CLT. Porém, pode o executado ser citado e ficar inerte, quando então, de acordo com o artigo 883 da CLT, seguir-se-á a penhora dos bens tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação. Aí acrescido de custas, juros de mora e os juros, atenção, porque eles são devidos desde a data do ajuizamento da ação. Então, assim, em apertada síntese, não sendo pago o valor e não havendo garantia do juízo no prazo de 48 horas, a contar da citação, seguir-se-á com a penhora dos bens. É simples assim, tá? Ademais, dispõe o artigo 883-A que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerando inscrição do nome do executado em órgão de proteção de crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, isso, né, nos termos de lei, depois de transcorridos o prazo de 45 dias a contar da citação do executado e se não houver garantia do juízo. Ou seja, se ele garantir o juízo, pode passar esse prazo à vontade aí, tá bom? Então,
Então, são os requisitos para fazer a inscrição. Atenção com esse dispositivo, porque ele é importante. E outra questão que eu quero também conversar com vocês é sobre a defesa do executado, que faz parte aí, né, desse procedimento executivo da CLT. Estamos aqui na CLT. Atenção com isso. Não estou aplicando CPC, não estou aplicando orientação jurisprudencial, súmula. Eu estou sendo aqui extremamente legalista. Eu estou com base somente aqui na lei, ok? Somente com base na lei e nada mais, tá bem? Então, olha só. De acordo com a redação do artigo 884 da CLT, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. E aí nós registramos, de plano, que a exigência da garantia ou da penhora não se aplica, isso foi trazido aí pela reforma trabalhista, ok? Não se aplica, então, essa exigência de garantia ou de penhora às entidades filantrópicas ou aquelas que compõem, ou aqueles ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, se pensarmos em entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram estas instituições, eles podem se defender independentemente de garantia do juízo, ok? Atenção, atenção. Agora, o que nós depreendemos do texto legal do artigo 884 é que a garantia do juízo, considerando aí inclusive os artigos 882 e 883 já estudados, é pressuposto indispensável para o oferecimento dos embargos de execução, sob pena de rejeição. Há juiz que suspende, aguardando a complementação da garantia do juízo. Há juiz que rejeita de plano, ou seja, não recebe os embargos, a parte agrava. Enfim, mas a regra é essa. E aí fica essa questão de ficar dando oportunidade para o executado vir a garantia daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Ou ele garante e embarga, ou ele não garante e os embargos são rejeitados. Pronto, tem que ser assim. É o que a lei diz. Ok? Garantida a execução ou penhorados os bens, terão executado 5 dias para apresentar embargos. Então, se não está garantido e ele apresenta embargos, tem que ser rejeitado. Ele não pode dar uma nova oportunidade, né? Senão nós estaremos eternizando a solução, o que vai de encontro à máxima processual da celeridade, da razoável duração do processo e da entrega da tutela jurisdicional, que no caso da execução é a entrega do crédito, a satisfação do crédito. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Não vamos entrar nessa seara aqui agora. O importante é lembrar que é sim pressuposto indispensável para o oferecimento dos embargos a garantia do juízo ou a penhora de bens. Então, assim, os embargos, eu posso dizer que eles são uma forma de defesa, que é o que a CLT chama, do executado no curso da execução, ok? A CLT chama de defesa, vamos tratar assim. E atenção, porque o prazo para o oferecimento dos embargos, ele começa a fluir a contar do depósito da importância da condenação ou da assinatura do termo de penhora dos bens oferecidos a gravame ou da penhora dos bens levada a efeito por iniciativa do oficial de justiça avaliador. Ou, se for o caso, da intimação da penhora, do convolar de um depósito em penhora, enfim, existem algumas situações, tá, que devem ser observadas, mas o importante é, existe um ato formal que gera a garantia do juízo ou a penhora dos bens. E aí, nesse caso, a partir de então, começa a fluir o prazo de 5 dias para oferta de embargos por parte do devedor e de impugnação à sentença de liquidação por parte do credor. Como assim, Fagner? Impugnação à sentença de liquidação é o que diz o artigo 884, parágrafo 3º da CLT. Pois bem, antes de falar sobre isso, vejam comigo o seguinte. A CLT, ela estabelece, lá no artigo 884, parágrafo 1º, quais são as matérias de defesa. E atenção, a matéria de defesa ela será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Então, assim, dá para a gente dizer que não se pode discutir no processo de execução
matérias que já foram decididas na fase de conhecimento, tá? Porque as alegações dos embargos, elas só serão válidas se versarem sobre causas supervenientes à sentença. E aí nós vamos aplicar subsidiariamente o artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Outro sim, pessoal, a impugnação a que se refere o caput do artigo 884 da CLT é a que se poderia dar o nome de resposta do embargado, ok? Ou seja, o devedor apresenta os embargos e o credor apresenta impugnação aos embargos. Então, é a resposta do embargado. E o prazo para a resposta aos embargos é também de 5 dias, a contar da intimação. E a não impugnação, segundo a doutrina majoritária, não gera os efeitos da revelia. Agora, também é importante, como eu já estava dizendo, que o parágrafo 3º do artigo 884 fala que o exequente, no mesmo prazo que tem o executado para embargar a execução, aquele do caput, do artigo 884, poderá impugnar a sentença de liquidação. E caso o exequente apresente essa impugnação, o executado deve ser intimado para apresentar também defesa. Ou seja, o embargado vai apresentar a defesa aos embargos do executado e o exequente, aliás, o embargado, né, que é o exequente, vai apresentar a impugnação, que é a resposta aos embargos do executado, e o exequente, quando apresenta a impugnação à sentença de liquidação, o juiz também tem que dar oportunidade para o executado se manifestar sobre ela, observando aí o contraditório, ok? Então, o procedimento é simples, Veja como é. O embargado, ele tem 5 dias para se defender dos embargos, que no caso aqui é o exequente, porque quem embargou foi o devedor. Agora, o devedor também vai ter direito de se defender sobre a impugnação do exequente à sentença de liquidação. Bom, vamos pensar assim. Houve a penhora. A partir daqui começa a fluir 5 dias para o executado apresentar embargos de execução e para o exequente apresentar impugnação à liquidação de sentença. Ok? Aí o juiz vai intimar ambas as partes para se manifestarem sobre as peças apresentadas. O exequente para oferecer respostas aos embargos. O executado para oferecer resposta à impugnação do exequente. Tá bem? São coisas diferentes, tá? Então, nós temos aí 2 impugnações por parte do credor. Uma é a impugnação aos embargos do devedor e a outra é a impugnação à decisão de liquidação. Tá bem? Guardem isso. Mas vale lembrar que só vai poder fazer agora a impugnação à sentença de liquidação se lá atrás, quando da abertura do prazo para falar sobre a conta de liquidação, ele falou. Porque se ele não falou, nós já estudamos isso, artigo 879, parágrafo 2º da CLT, vale a pena a leitura. Se, uma vez instados a se manifestarem sobre a conta de liquidação, ficaram inertes, não poderão discutir isso lá na frente, que seria agora aqui nos embargos e na impugnação à sentença de liquidação, ok? Por fim, o juiz ele vai julgar na mesma sentença tanto os embargos do devedor, quanto a impugnação do credor e a impugnação do órgão previdenciário. E quem diz isso é o parágrafo 4º do artigo 884 da CLT. Então é isso, pessoal. Por agora é o suficiente. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho de notificações. Um forte abraço. Se você gostou, dá um like e compartilha este vídeo.